Olá a todos os telespectadores, ouvintes, alunos que acompanham esta videoaula pela plataforma YouTube. Eu me chamo Gabriel, estou no quarto período de Filosofia pelo Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, IESMA. Vamos nos aprofundarmos sobre o paradoxo de fé e razão de Blaise Pascal. Mas antes de adentrarmos neste assunto, vamos conhecer primeiramente a vida deste filósofo. Blaise Pascal, ele foi um físico, matemático, filósofo e teólogo francês. Nasceu em Clermont-Ferrand, a França, no dia 19 de junho de 1623. Nas pesquisas sobre a vida deste filósofo, é interessante observar que ele foi órfão, de mãe desde cedo. Então ele teve a sua educação ali apenas aos cuidados do pai. O seu talento precoce para as ciências físicas levou naturalmente a família para Paris, onde ele se dedicou ao estudo da matemática. Em 1654, depois de quase morrer em um acidente de carruagem e passar por uma experiência mística, Pascal ele decide, então, consagrar-se a Deus e à religião. Portanto, a gente observa que Pascal ele era religioso, tanto que ele elegeu um guia espiritual, teve um guia espiritual, um padre do movimento jansenista, que era um movimento teológico. O nome do padre era Padre Singlin, deste movimento. Portanto, Pascal ele era religioso e buscou também um guia espiritual para guiá-lo certamente no caminho da fé. Pascal resumiu sua doutrina filosófica na frase que a humanidade repete há séculos, na qual nomeia os dois elementos do conhecimento, a razão e a emoção. No entanto, a gente vai observar que não é exatamente a emoção, o sentimento que Pascal quer mostrar para nós no termo coração do seu pensamento. O termo coração deste pensamento de Pascal não está relacionado aos sentimentos, a emoções, a sensação, mas está relacionado a algo muito mais profundo, interior, que há no ser. E Pascal quer mostrar para nós a fé. E o conceito de razão para Pascal tem limite. Portanto, o coração tem o poder de conhecer o coração que Pascal quer mostrar para nós. A fé tem o poder de conhecer certas realidades que a razão não pode demonstrar nem alcançar. Ou seja, aqui Pascal quer trazer para nós que o termo coração, que está no mais profundo do nosso ser, que é a fé, a própria razão desconhece. Ou seja, a razão não consegue alcançar nem demonstrar, literalmente desconhece essa profundidade, essa interioridade que somente a fé é capaz de explicar. Portanto, a razão não consegue. A razão demonstra aí a limitação. A dualidade do homem. Numa relação estrita com o pensamento cristão, Pascal verá o homem também de uma forma dual. Ele, o homem, está entre a grandeza e a miséria de seu ser, que Pascal chamará de contradição, ou seja, de paradoxo. A compreensão desse modo de ser do homem, nessa sua condição no mundo, estabelecida entre os extremos, é o principal objeto da filosofia ali de Pascal. Então, na base dessa divisão, dessa dualidade, está a oposição entre a natureza divina do espírito e a natureza humana e a falha pecaminosa da matéria, certo? Então, devido ao pecado original, o homem decaído ele não possui a plenitude ontológica.
pois esta se dá na comunhão com Deus. Devido à desobediência, causa do pecado original, o homem afasta-se de Deus. A autossuficiência toma lugar do ser que lhe constitui. O homem já não pode compreender-se, pois afasta-se do Criador, obtendo como resultado a perda do paradigma absoluto do seu auto-conhecer. Ou seja, o homem, perdendo esta comunhão com Deus, o homem ele se torna incapaz por si mesmo de deliberar bem, ou seja, de agir justamente. Por quê? Porque quando a gente coloca a razão, quando a gente absolutiza a razão, nos tornamos inábeis a perceber nossa situação miserável. E isto acaba nos impossibilitando de pensar algo além que nos constitui, ou seja, algo que nos criou, né? É neste movimento que a razão ela decai, pois ela terá como autorrefletor somente a si mesmo. E aqui nós chegamos ao ponto central de nossa reflexão. Com o distanciamento do homem de Deus, ele reconhecerá somente sua condição de grandeza, deixando de lado o reconhecimento de sua miséria. Tanto que Pascal ele vai definir a razão da seguinte forma. A última tentativa da razão é descobrir que há uma infinidade de coisas que a ultrapassam. Revelar-se-á fraca, se não reconhecer isto. É preciso saber duvidar aonde é preciso, afirmar aonde é preciso. Quem não faz assim não entende a força da razão. O que Pascal sugere, Pascal, na verdade, ele vai sugerir que a razão humana, mesmo em sua busca incessante pelo conhecimento, eventualmente se depara com a limitação de compreender todas as coisas que existem no mundo. E eventualmente ela vai se deparar ali com a sua limitação, de compreender as coisas, as realidades presentes no universo. Por mais que a razão humana seja poderosa, há uma infinidade de coisas, de aspectos da realidade que estão além de sua compreensão e que, por essa limitação, ela revela-se fraca. Pascal não é somente um evidencialista, no qual diagnostica a situação do homem mostrando a origem da ferida, mas Pascal ele aponta o remédio que irá curar a enfermidade. O remédio é chamado Jesus Cristo, que na plenitude dos tempos é enviado pelo Pai para nos redimir. Jesus ele tem como papel a mediação entre o homem e Deus. Jesus é o princípio da contradição deste paradoxo que levará o homem à comunhão com Deus. E levando a comunhão com Deus, o homem alcançará a plenitude ontológica. Sendo Deus, Jesus ele se faz homem, certo? Lembrando que Deus não esquece a sua criatura. Deus não esquece aquele que criou como imagem e semelhança, que somos nós, o ser humano. Todavia, Deus ele se encarna em nossa condição miserável para mostrar que, na compreensão de Pascal, a grandeza, ratio, a razão, por si só não pode ser o fundamento do pensamento. Pascal, obviamente, não negará a razão inteiramente, mas mostrará que ela, agindo por si só, é frágil e debilitada. A fé surgirá como um aparato da razão. Ou seja, a fé ela vai surgir, vai aparecer para nós como a magnificência, o esplendor, ou seja, o aparato da razão. O equilíbrio entre fé e razão neste contexto se torna central no pensamento pascaliano. A fé é a possibilidade de o homem perfilhar sua miséria, mas não fruto de operações racionais. No entanto, ela origina na sensibilidade do coração que intui a necessidade de Deus. O coração germinará o sentir por Deus e não a razão, pois o coração tem suas razões que a própria razão desconhece. Portanto, depois deste breve caminho percorrido, em que abordamos
um tema específico da antropologia pascaliana, perpassando primeiramente pela condição humana, depois do pecado original, posteriormente como a razão recebe a influência desta condição, e por fim na fé, juntamente com Jesus, como aceitação e realização da obra redentora, no qual Jesus ele é o ápice. Portanto, a gente encerra esta videoaula. As dúvidas podem ser colocadas nos comentários e irei responder, né? Certamente, as dúvidas, as perguntas. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se vocês gostaram, deixem o gostei, compartilhem, comentem e até o próximo vídeo.